Oi, hoje é dia de estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020, a nova coletânea para as terças-feiras, que é Conan, o Bárbaro, volume 3, escrito por Robert E. Howard. E a pequena primeira história que veremos aqui é Uma Bruxa Nascerá. E temos novidades também para este livro aqui especificamente, a conferir daqui a pouco depois da vinheta. Bom pessoal, o que temos aqui de diferente para o livro 3 de Conan o Bárbaro é até algo fácil de perceber. Ele é um tijolinho assim, grande de um calhamaço, lotado de páginas. E portanto, aliás, vale comentar, né? Tanto no livro 1 quanto no 2 e agora no 3, temos 7 histórias das aventuras desse guerreiro cimério. Então, claro, como esse livro aqui é bem maior, muito mais recheado de folhas, nós, claro, sabemos que as histórias então são maiores. Inclusive uma delas tem simplesmente 200 páginas. Pois é, a gente pode considerar talvez não um conto, mas uma novela? Pode-se dizer que sim. E por causa disso eu até considerei um pouco pesado, né, de uma semana para outra, ter 200 páginas de um conto ou novela. Seria pesado para mim como também para vocês que estão acompanhando junto comigo a leitura dessas histórias. Então eu preferi fatiar essas histórias longas. Mas essa de 200 páginas não é a única. Temos outras duas que também são bem extensas. Eu também vou picotar. Portanto, as 7 histórias aqui presentes vão se transformar em 14 vídeos. E também, para ficar um pouquinho diferente, essas histórias que forem fatiadas em 2 partes ou até 5 partes, eu vou fazer algo diferente. Eu não vou fazer simplesmente a resenha, vou fazer a leitura comentada durante as partes. Então, na última parte, aí eu faço uma resenha um pouco mais tradicional. Portanto, quando você estiver ainda nas primeiras partes, será uma leitura comentada, recheada de spoilers, portanto, diferente da pegada básica do projeto Contos do Meio-Dia. Mas vamos a essa história aqui de hoje que é curtinha, apenas 50 páginas. E é uma parte só, portanto, ainda está na estrutura básica de ser uma resenha sem muitos spoilers. Taramis, rainha de Caurã, despertou de um sonho assombrado para uma quietude que parecia mais aquela de catacumbas à noite do que o habitual silêncio de um dormitório. Ela ficou encarando as trevas, perguntando-se por que as velas no candelabro dourado tinham se apagado. Um salpicar de estrelas marcava um caixilho com grades de ouro, sem levar iluminação para o interior do cômodo. Mas, ali deitada, Taramis percebeu um ponto radiante brilhando na escuridão à sua frente. Ela observou intrigada. Ele cresceu e sua intensidade se aprofundou conforme se expandia. Um disco de luz lúrida se alargando, planando, recortando contra as cortinas de veludo da parede oposta. Taramis prendeu o fôlego, pondo-se sentada. Um objeto escuro era visível naquele círculo de luz. Uma cabeça humana. Pois é, assim começa Uma Bruxa Nascerá, escrito por Robert E. Howard. E você pode pensar, puxa, será que é esse exatamente o momento que a bruxa nasceu? Não darei muitos detalhes, mas Taramis, esta bela, claro, mulher maravilhosa, rainha ali daquele reino de Caurã, está literalmente apavorada quando é despertada por essa figura, né, enigmática, misteriosa, assombrosa, mística também, né? Sim, aquela coisa meio de magia. Não uma boa magia, né? Bom, aos poucos ela vai descobrindo que aquela entidade que está se formando à sua frente meio que se materializa, ou completamente se materializa à sua frente, ganha corpo e ela identifica exatamente quem é o seu inimigo. Pois é, temos aqui aquela velha classe de histórias de possessão. Pois é, mas eu não vou exatamente dizer mais outros detalhes. O que temos aqui, claro, sempre, né, é aquele soberano que é substituído. Pois é, essa figura mística que aparece ali no seu quarto vai substituí-la e tomar, sim, todo o reino para si. Claro que para isso também vai se valer de uma figura poderosa, um general, né, um inimigo daquele reino, né, rebeldes que se juntaram em grande número e agora um tal de Constantius vai assumir junto com esta pessoa que vai substituir a rainha os ditames ali daquele reino. Pois é, quem toma o lugar de Taramis é uma mulher chamada Salomé.
Sim, ela se passa pela rainha de boa. A população não percebe, os guardas reais também não percebem, facilitam a abertura dos portões para que as hordas inimigas avancem sobre o reino. Todo mundo fica pasmo, né? A rainha do nada, né, começa a ter atitudes meio estranhas, né? Ela é sempre uma boa pessoa e agora facilita até a entrada de bárbaros ali pelos portões do palácio. Que coisa mais esquisita. Bom, quando eles percebem, a coisa toda desandou, né? Os bárbaros invadiram e tudo ali vai virar um belo de um inferno. Mas eis que uma pessoa percebe, peraí, tem coisa errada aqui. O chefe da guarda ali do palácio percebe, peraí, essa aqui não é a nossa rainha Taramis, é uma impostora. E adivinha quem foi esse sujeito que gritou isso para a população em geral? Conan, claro, né? Conan, o bárbaro, o cara sempre esperto na hora certa, tá bom? Acontece um belo de um furdunço por ali e literalmente a casa cai para aquele reino, né? Os hordos inimigos já estavam ali dentro mesmo e começam a tomar tudo a bel prazer e é uma destruição total por ali. Claro que Conan é capturado, mas eu acho que é melhor parar de contar mais alguns detalhes da história porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui recheado de aventura. Muito bom mesmo. Avaliação do texto. Bom, voltamos finalmente a Conan, depois de um tempo bem longo de espera para a gente começar aqui esse volume 3. Realmente eu já estava com ele em mãos há muito tempo, mas fiquei enrolando um pouquinho até começar. Eu já estava com saudade, literalmente, desse gênero de espada e feitiçaria que muita gente gosta e realmente nos propõe várias histórias cheias de movimento. Mas vale lembrar uma coisa, né? Robert E. Howard foi realmente o grande criador desse gênero literário, a espada e feitiçaria. A capinha aqui do livro está meio fora de lugar. Aliás, a capa desse livro é sensacional, né? Ela tem um acetato aqui na frente e deixa a capa sem o nome do livro, o nome do autor e outras demais informações. Bem bacana mesmo essa edição. Aliás, deixa eu já aproveitar, né, que eu me atrapalhei nisso daqui e dizer para vocês que aqui na descrição do vídeo eu deixo um link da Amazon para você poder adquirir esta belezinha aqui e poder acompanhar junto comigo as resenhas dessas histórias ao longo de 14 vídeos, como eu já mostrei lá no começo do vídeo, já comentei no começo do vídeo, né? Enfim, o que vale é que Robert E. Howard definiu essas aventuras que ele chamou de, não sei se ele chamou ou depois foi batizado dessa forma, de espada e feitiçaria. Ele criou esse subgênero da fantasia. E vamos combinar que ele é o maior escritor de verdade sobre esse tipo de história, porque se a gente pega outros autores, a gente percebe que eles são um pouquinho meio que repetitivos. E o grande feito do Howard é literalmente ele fazer com que suas histórias sejam dinâmicas e muito diferenciadas de um texto para o outro. O grande trunfo então aqui desse texto inicial desse terceiro volume é justamente nos oferecer uma maneira de narrar a história também de forma diferenciada. Várias coisas interessantes, claro que algumas a gente já tinha visto em contos anteriores. Mas, por exemplo, uma boa maneira diferente aqui que o escritor arranjou de narrar a sua nova aventura foi literalmente se valer de um narrador à parte do próprio que já está contando a história aqui pra gente, nós leitores. Ali pelo segundo ou terceiro capítulo, esse conto é dividido em vários capítulos, a gente percebe que temos uma elipse de tempo. Passam-se 7 meses, se eu não me engano, e surge a figura de um sábio escrevendo uma carta para um terceiro sábio. Pois é, ele está contando o que está acontecendo ali naquela região, nesse reino de Cauran. Tudo de monstruoso que aconteceu nessa transformação da rainha. Claro, obviamente ninguém percebe que ali é uma substituta, é uma impostora que está no lugar de Taramis, a tal da Salomé. E claro, este sábio fica narrando ao amigo tudo o que está acontecendo. E ali, nesse capítulo, que é bem extenso também, nós temos um bom apanhado histórico, cultural, vários detalhes ali daquela região. Tanto desse reino que foi invadido, quanto dos povos à volta, aqueles nômades, né, saqueadores, também temos muitos detalhes. E é curioso, porque eu não me lembro nos contos anteriores, nos 2 volumes anteriores, de tanto detalhamento a respeito da situação ali. Eu me refiro ao local onde se passa cada uma das histórias. Eu acho que aqui foi o mais detalhado possível que Howard já ofereceu para a gente. E é algo bastante interessante, não soa cansativo, porque muitas vezes quando um autor parte para esse, digamos, estudo do cenário da aventura, às vezes realmente fica um pouco pesado demais, você fica com aquela sensação tipo, poxa,
Tá, ok, é interessante saber de uma coisa aqui, outra coisa acolá, mas vamos continuar com a história? Nesse ponto aqui a gente pode dizer que o Howard domina bem a situação de ele oferecer pra gente mais detalhamento desse mundo que ele criou. E aliás, vale até um comentário que eu fiz lá nos primeiros vídeos, se eu não me engano acho que foi no primeiro vídeo, lá do volume 1, quando eu dizia que as aventuras de Conan que acontecem num mundo, claro, completamente imaginado pelo Howard, tem muitos detalhes de regiões, de povos, de reinos, um monte de detalhes. E, claro, com o tempo a gente vai absorvendo tudo isso, justamente porque ele foi criando todos esses detalhamentos a partir das novas histórias que ele ia criando. E eu meio que chutei lá naquele primeiro vídeo que depois, de lá pelo segundo volume, ou até já no terceiro, você saberia, você que está acompanhando a história, as histórias, saberia realmente como funciona todo aquele mundo criado. Mas eu confesso que no fundo, eu acabei não decorando muita coisa não. No máximo, eu reconheço alguns povos que são citados, líderes que já foram vencidos, regiões onde são as aventuras acontecem, né? Os exércitos avançam para lá e para colar, e realmente eu não decorei muita coisa, mas vou combinar que, claro, muitos outros leitores podem ser mais atentos do que eu e já meio que saber o tempo todo que, às vezes, um personagem que tende já a ser um pouco mais vilanesco é porque vem de tal região. Umas coisinhas assim a gente pode encontrar aqui nas histórias do Howard. E claro, quando temos esse apanhado aqui bem explanando como é que é o contexto social, político, cultural do que está acontecendo aqui para essa história, fica muito mais recheado tudo o lore aqui dessas aventuras de Conan. E o que eu quero dizer com isso é o conjunto de história oficial destas aventuras, né? Como se fosse alguém realmente fazendo a história, escrevendo um livro, registrando oficialmente. Meio que essa carta de um sábio para outro meio que serve para isso também. Mas claro, essa aventura aqui não é apenas esse contexto que está mais detalhado. Temos muita coisa interessante. Por exemplo, temos mais detalhamentos de como essas batalhas ocorrem. Nas outras histórias eu também não me lembro muito bem que o Howard focava bastante em como o exército, cada um dos exércitos, dos dois lados, se comporta em termos de estratégia para vencer o outro. É bastante rico nessa parte também esse texto. E claro, daí a gente tem a figura de comando do Conan e também, do outro lado, do Constantius. Podemos dizer o vilão masculino aqui dessa história. Obviamente a vilã feminina é Salomé. E a mocinha da vez, obviamente, é Taramis. E temos também um mocinho que não é o Conan. Uma coisa curiosa também que acontece aqui nesse texto do Howard. O Conan, se você for reparar, ele não está como elemento principal o tempo todo nessa narrativa. Ele divide o protagonismo um pouco, entre aspas, também vamos colocar, com um sujeito chamado Valérios, que é um outro soldado ali da guarda da rainha. Num certo momento ele aparece, também demora para aparecer, assim como o Conan próprio, né? Demora um pouquinho. Aliás, isso já é uma coisa que a gente já estava acostumado nas outras histórias. Muitas vezes começava a narrativa, tinha já uma história interessante, mas Conan, que é bom, não aparecia. No caso aqui, eu já nem estava esperando por ele no começo, né? Já achava, para a história ser longa, que ele ia demorar um pouquinho para aparecer. De qualquer forma, ele apareceu assim meio que de supetão, né? Um sujeito ali meio agressivo, tomando uma atitude bem assertiva, né? Claro, já poderia considerar que seria ele. E de fato era, né? Alguém colocou ali, reconhecendo que não é a rainha, né? Onde, claro, o narrador já apontou pra gente que era o próprio Cimério. Bom, enfim, no caso aqui, mais outra profissão do guerreiro, né? Ele já foi ladrão, saqueador, pirata, já foi rei em algumas histórias, pois é. E também às vezes um mero de um andarilho. Bom, no caso aqui, ele era o capitão da guarda real. Uma posição um pouco inferior, e a gente descobre também nessa história que ele vai subindo de posto. Mais ou menos assim a gente pode considerar, e podendo alcançar coisas maiores. Mas a gente precisa lembrar que no começo aqui da história, Conan é capturado, e resulta daí um grande momento aqui para o personagem. Bom, a gente sempre sabe, Conan é um sujeito super forte, bruto. Claro, ele não tem uma força sobre-humana. Até tem, digamos assim, em comparação a todo mundo. Mas ele não é tipo um super-herói. Ele tem as suas limitações. Eu já comentei isso em outras histórias, que muitas vezes a trama chegava a um ponto onde a gente sabia que para Conan passar por aquele perrengue que ele estava, principalmente contra monstros super místicos, sobrenaturais, a única maneira de ele vencer aquilo, aquela criatura, era literalmente se valer também de algum truque mágico, porque havia a limitação física do personagem.
Pois é, ele nunca se excede a uma coisa mais ou menos humana. E aqui justamente nessa história a gente percebe isso. Como ele foi capturado, ele está numa situação que a gente percebe a todo momento, peraí, do jeito que ele está, do jeito que ele ficou, não tem como ele escapar. E a gente até pensa, poxa, será que vai vir alguma coisa mística para ajudá-lo? Bom, de qualquer forma, sim, alguma coisa deve resolver o seu problema. Obviamente, eu não vou citar aqui qual é esse grande perrengue que ele passa, mas é sensacional como Howard descreve tudo isso pra gente. É uma agonia plena durante a leitura. Não dá pra gente dizer que não, isso aqui tá fácil de ler. Não, realmente a gente sofre junto com Conan. E, melhor ainda, como eu comentei, a gente sabe que não tem como ele escapar dessa. É muito bom mesmo. Mas enfim, o que também faz com que essa história seja interessante é que ela realmente não está focada totalmente em Conan. E aliás também é outro ponto positivo do escritor. Ele não faz com que seu personagem seja o cara da vez o tempo todo. Ele sabe dividir o peso da narrativa com vários outros personagens. O que é bastante interessante também, mesmo porque a gente já sabe o que Conan é. Quando ele aparece, enfim, em determinado momento, a gente já sabe que ele vai se comportar daquela maneira. Portanto, os outros personagens secundários, que na verdade são atores principais de cada nova narrativa, a gente então se diverte um pouco mais com esses outros, não só com Conan. A gente analisa mais as outras personalidades. Claro que dentro de um gênero de espada e feitiçaria, a gente trabalha muito com clichês de personalidade. Até aí não é problema, é exatamente isso que a gente até quer encontrar quando lê esse tipo de história. Mas é sempre interessante saber que Howard, que foi o criador desse gênero literário, não exagera, não dilui o seu próprio personagem principal. Mas sim, vamos combinar. Essa história aqui a gente pode considerar como uma estrutura de uma narrativa um pouquinho simples, não tem nada de complicado. Já tivemos outros contos que eram uma estrutura muito mais complexa, muito mais confusa inclusive. Mas aqui é fácil de entender tudo, sem grande esforço. E sim, a aventura rende bastante, porque sempre temos tensão. E mesmo em alguns momentos que você fala, puxa, houve uma certa elipse aí, podia ter sido um pouquinho mais detalhado, a gente pensa, não, a história já está longa, 50 páginas, talvez se eles exagerassem um pouco mais nisso, detalhando mais como as coisas estão acontecendo, podia ser que a coisa ficasse mais pesada, mais morosa, e por isso até fico curioso para esse conto futuro que a gente vai ver, acho que daqui um mês e pouco, que tem as tais 200 páginas e eu vou ter que dividir em 5 partes, porque realmente é uma narrativa para lá de extensa. O que Howard vai fazer nisso? Provavelmente Conan não estará presente em todas essas 200 páginas. Disso eu tenho certeza, justamente porque é o estilo dele, não gastar demais o personagem criado. Mas claro, o que vale aqui é a gente perceber mais uma vez que temos uma história onde Conan mostra toda a sua honradez. Sim, ele nunca se excede, ele sempre está naquele ponto que você percebe que às vezes ele fez uma atitude um pouco inesperada, violenta talvez, mas no fundo, se você perceber o que ele diz, ele está imbuído de razão. Ele não está fazendo uma coisa errada, mesmo sendo ele um bárbaro, né? Um belo de um guerreiro que resolve tudo na espada. Ele não, digamos, é um político, um diplomata. Não, ele sempre vai resolver na porrada ou na faca mesmo, né? Passando a lâmina nos seus inimigos ou desafetos, que a gente encontra bastante aqui por essa história. E como eu disse, Conan aqui aparece de repente, do nada, você nem está achando que ele vai aparecer, mas ele acaba retornando à ação. Porque assim, também comparando com outras histórias, já teve uma, pelo menos que eu me lembro, que ele literalmente meio que não participou nem do desfecho da história, meio que foi esquecido, deixado de lado mesmo. Mas aqui realmente ele, embora não tenha totalmente o foco, a história ainda é dele. A glória de tudo, no fundo, cai em cima dos seus ombros ou do peso da sua espada feroz. Enfim, é uma história sensacional que faz com que a gente tenha vontade de ler as próximas pequenas histórias aqui desse livrinho super recheado de folhas. Na verdade, é uma ótima abertura aqui para um volume. Sempre lembrando que lá quando eu comecei o volume 2, eu achei que caiu um pouco aquele ritmo tão bom que havia no primeiro, nas 7 primeiras histórias. O segundo deu uma quedinha, mas agora parece que ele retomou com força a grandiosidade desse personagem que passa pra gente uma violência, mas também uma honra misturada que é muito bom de acompanhar. A gente gosta de ver essas histórias desse grande personagem criado pelo Howard.
Enfim, para Uma Bruxa Nascerá, escrito por Robert E. Howard, eu atribuo, fácil, 5 asteriscos. Começou de fato muito bem este volume. Vamos ver então o que acontecerá para a próxima história, que também será em vídeo único lá na terça-feira que vem. Bom, mas amanhã a gente muda tudo e vai para uma pegada um pouco mais simples, divertida, com mais uma história curtíssima de Rubem Fonseca aqui em Carne Crua. Pois é, uma história bastante divertida, mas com aquela acidez típica do autor brasileiro. A conferir amanhã. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Media, edição 2020. E tchau!